Oi, Olá, boa noite. boa noite, nossa querida Mirna. Tá lindona. Tô Ah, aguardando lindo. as nossas colegas chegarem. Já enviei convite para a doutora Patrícia, vou enviar aqui para a doutora Vivian. Tá ótimo. Deixa eu só endireitar aqui o meu. Tá ótimo. Boa noite, doutora Carolina. Boa noite, Nanda, Fernanda, doutora Solange. Já chamou elas? Tá me escutando, Tá, Mirna? perfeitamente. Ah, Doutora então tá. Solange tá sempre linda. Tava testando o meu som. Dessa vez eu não vou me enrascar como eu me enrasquei da outra vez. Boa noite. Boa Boa noite. Tudo bom, pessoal? Como é que vocês estão? Tudo bem, graças a Deus. Nossa presidente entrou, né? Pois é, audiência qualificadíssima. Com certeza. Boa noite, doutora Vivian. Boa noite, tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Tá bom. Vamos lá. Bora começar? Vamos. Sim. Bom, gente, boa noite. Eu me chamo Mirna Alves de Brito, sou advogada no ramo de família e sucessões. Sou secretária-geral da Comissão Nacional de Família e Sucessões da ABA. Tenho a honra de receber as doutoras Magda Rosni, que é difícil de falar o nome dela, doutora Vivian Chaves Buchinho, a professora Patrícia Rocha. Nós vamos falar sobre os desafios do direito sucessório na multiparentalidade. Eu tenho certeza que vai ser assim muito bacana. Eu estou aqui ansiosa para poder aprender com vocês um pouquinho mais sobre o tema. Doutora Magda, quer começar a falar um pouquinho, dar uma ideia para a gente da tese? Sim, a gente. Eu primeiro quero dar boa noite e dizer que é um enorme prazer estar sendo capitaneada por Mirna, né, nossa queridíssima secretária da ABA, pela Simone, pela Vivian, que eu já sou fã, já ela sabe disso, né, porque eu já aprendi muito com ela e vou aprender novamente, né, com ela novamente e com todas que estão aqui. Porque eu acho que isso que a gente faz é uma busca e uma troca de conhecimento, né? Sempre, constante. E aqui ninguém sabe mais do que ninguém, eu muito menos. Eu quero sempre estar aprendendo no lugar de aprendiz e agradecer e parabenizar essa iniciativa da ABA, tá? Acima de tudo. Nós temos uma presidente super participante, que está sempre incentivando, uma vice também super, que é a Carla, Mina, toda a diretoria. E, e dizer para vocês que esse tema de hoje é um tema de extrema importância, realmente, muito questionador, muito polêmico, e a importância da multiparentalidade, acima de tudo, né, para as pessoas, para mim, é mais do que uma constatação de que várias espécies de famílias, de parentalidade, né, possibilitar a coexistência de filiação afetiva com filiação biológica, tendo as duas hoje, ou seja, não tendo distinção mais, né? Desde que o Supremo, na esteira do julgamento daquele recurso lá em 2016, se não me falha a memória, né? E da repercussão geral da 622, que aprovou a tese que assume esse caráter histórico, né? De dar a igualdade para o filho afetivo e o filho biológico, né? Isso, para mim, foi uma das maiores evoluções no direito de família e sucessão, porque
já, se a gente for buscar lá em 1916, né, o Código Civil, havia uma diferença muito grande, né, entre os filhos adulterinos, os filhos das amantes, os filhos do casamento, e isso era uma coisa que incomodava bastante, né, as pessoas, porque a gente sabe que filho é filho, né, e pai é quem cria, né, é quem vai lá e assume mesmo, que tem às vezes outros parentes, né, me desculpem expressar isso aqui, que fazem mais parte da vida dos filhos do que o próprio pai e mãe. E então eu considero isso um avanço muito grande, tá? E revolucionário. Por quê? Porque essa conclusão que houve no STF, não fazendo mais a distinção, e aí a gente vai entrar nos direitos sucessórios, né? Da importância das que eu chamo de consequência, porque isso é a causa, o efeito, e a consequência, que realmente são os direitos previdenciários e sucessórios, e a gente vai falar nos sucessórios hoje. Isso também, né, nos artigos no 1836 e seguintes, que trata dessa matéria no Código Civil, também foi um outro avanço que nós devemos render todas as homenagens ao legislador, à corte, de realmente ter uma visão entre os ministros que necessariamente foi unívoca, né? Nesse patamar, como a gente pode dizer, que exprimiu, como a gente pode bem dizer também, esse paradigma, esse dogma de que apenas um pai e uma mãe poderiam registrar um filho. Então, hoje, saber, tá, que uma certidão de nascimento pode ter 2 pais e 2 mães, tá? Ou vice-versa, um pai, uma mãe, 2, a gente sabe que a coisa está bem misturada aí, eu considero um avanço sem preconceito nenhum, porque eu acho que o que não pode é uma criança, um menor, se tornar um adulto, como eu tenho um caso, que depois a gente pode comentar aqui, que ela perdeu um casamento porque era de uma família tradicional e a certidão dela estava filha de mãe solteira, tá? Simplesmente, e a novela Pantanal está mostrando aí o filho, que é o Zé Luca de nada. Eu achei assim de uma extrema necessidade a gente falar sobre esse assunto, porque ele é filho da prostituta e veio com uma certidão. Sabe Deus quantos pais, se tivessem conhecido, né, não queriam registrar e virar um filho registral de alguém, ou até mesmo encontrar o pai biológico e registrar e ter todos os direitos sucessórios que a gente sabe que eles têm, e é sem sombra de dúvida isso, tá? Isso para mim é muito importante falar sobre isso, e eu não quero me estender porque a gente tem outras brilhantes palestrantes aqui que vão falar muito mais do que eu falei agora. Doutora Vivian, quer acrescentar? Estava no mudo. Na verdade, eu vou agradecer, né, a oportunidade de mais uma vez estar aqui. Com a doutora Magda novamente, com a doutora Mirna sempre brilhante, e agora estreando com a doutora Patrícia. Então, assim, fico muito feliz. Magda, você falou Simone, mas é doutora Patrícia, tá? Doutora Patrícia, desculpa, eu sei, Patrícia, eu falei errado mesmo, tá? Agora que eu me toquei. Grande Patrícia, autora de um artigo brilhante que eu li e fiquei encantada ontem com esse artigo. Exatamente, eu queria até enaltecer a doutora Patrícia nesse sentido, porque eu li o artigo e achei, assim, um artigo maravilhoso. Na verdade, eu falo que o direito de família, ele bagunça o direito das sucessões, né? Porque a partir do momento em que as famílias, as pessoas, né? Eu falo assim, os indivíduos, os sujeitos vão evoluindo, né? Vão buscando aí novas formas de família, vai só complicando nós do direito das sucessões, porque Verdade. A legislação civil, né, não consegue acompanhar, né, tantos avanços, e em que pese a multiparentalidade seja assim, um grande avanço para o direito da família, porque eu falo assim, que esse filho socioafetivo, ele sempre existiu, né, a partir do momento que existem civilizações e que as pessoas convivem, né, umas com as outras, esse filho afetivo, socioafetivo, ele sempre existiu, desde que o mundo é mundo, né? Então, assim, coube, né, ao nosso legislador
trazer, né, a multiparentalidade como uma possibilidade. Só que no direito sucessório, né, como a gente vai ver, eu nem vou me adiantar aqui, porque para a gente seguir mesmo, até para a gente aprender o passo a passo, traz complicações, né? E assim, que aos meus olhos, eu já vou até adiantar, que precisam ser revistos, né? Os artigos do Código Civil, eles precisam ser revistos, eles precisam ser alterados. E assim, e tem que ser de uma forma rápida, de uma forma célere, né? Porque o nosso Código Civil, ele já tem 20 anos, né? Então a gente não pode dizer que é um Código Civil novo, né? Ele nasceu velho e ele precisa urgentemente de alterações. Então vamos passar agora para a doutora Patrícia e a gente vai começar, não é isso, Mirna? A aquecer aqui a nossa live. Doutora Patrícia, se apresentar, falar um pouquinho sobre o tema e já dá para a gente uma ideia de quais são as formas de constituição da filiação no ordenamento brasileiro. Bom, boa noite, Mirna, boa noite, Magda, boa noite, Vivian. Dizer que é um prazer participar da minha primeira live aqui na Comissão de Família e Sucessões da ABA. Eu sempre que posso, sempre que não estou em sala de aula, eu acompanho as lives, os debates são sempre muito interessantes. Então, para mim, além de ser um prazer, é uma grande satisfação participar desses debates tão profícuos, tão profundos e complexos, e principalmente agora quando a gente trata das repercussões no direito sucessório da multiparentalidade. Eu acredito que é muito importante a colocação que a doutora Magda falou sobre a distinção que existia na vigência do Código de 16 em relação à filiação, denominada legítima quando advinda do casamento e ilegítima em todas as outras situações. Mesmo quando não existia impedimento matrimonial, as pessoas eram livres para casar, mas simplesmente não queriam casar. Se elas tivessem filhos, os seus filhos eram condenados a uma invisibilidade jurídica, porque a família era reconhecida unicamente a partir da existência de um casamento. E aí, durante muito tempo, existiu essa distinção, às vezes uma completa ausência de direitos, e que foi mudando ao longo da nossa história. E aí, a doutora Vivian falou que sempre existiu esse filho de criação, né, esse filho socioafetivo, e é uma realidade social realmente presente há muito tempo na nossa história. E o direito começou a perceber esse filho socioafetivo quando, em 79, um grande professor de Minas Gerais, que é o professor João Batista Vilela, ele escreve um texto que até hoje é referência, que é um texto chamado A Desbiologização da Paternidade. Porque até então o nosso Código Civil, ele baseava o critério da filiação numa paternidade biológica, ainda que presumida. Então, partia-se do pressuposto que o filho o pai era o marido da mãe daquela criança, já que a maternidade era perceptível pela gravidez e pelo parto, enquanto a paternidade ela não tinha essa possibilidade, enquanto ainda não tinha disponível o exame de DNA, era baseado nesse critério de presunção. E aí, quando o direito começa a discutir essa ideia do filho, o filho que se torna filho por um ato de vontade, pela convivência familiar, por uma relação afetiva que se constrói no tempo, começou-se a discutir qual era o tipo de filiação que prevalecia. Se a biológica era mais importante que a socioafetiva, se a socioafetiva era mais importante que a biológica, e durante muito tempo ficou essa distinção na nossa jurisprudência, já que a legislação é completamente omissa em relação a isso, inclusive no Código Civil de 2002, que não sequer faz menção à expressão socioafetividade, e ela é subentendida a partir da leitura do 1593, quando fala do parentesco de outra origem que não o biológico. E aí que é o parentesco civil. E aí essa discussão perdurou durante muito tempo, até que o caso paradigma, que deu origem ao recurso extraordinário 878-694, chega ao STF. E o STF, reconhecendo a relevância daquela matéria, de pacificar de uma vez por todas como essas questões, essas
esses conflitos familiares envolvendo as diversas origens da filiação poderiam ser resolvidos, ele resolve reconhecer repercussão geral no recurso para fim de uniformizar o entendimento da matéria no nosso ordenamento. Doutora Vivian, quer explicar para a gente um pouquinho sobre a hierarquização das formas de constituição de família? Se você entende que há essa hierarquia, que não há, que isso foi superado. E só fazer uma parte. Eu acho que o código já nasceu velho pelo tempo que levou para que ele fosse aprovado, e a gente, infelizmente, fica clamando por uma atualização que, a depender da Câmara Legislativa que a gente tiver, não vai vir. A gente corre um sério risco, eu não sei se vocês interpretam como eu, mas eu tenho medo de que a gente, inclusive, regrida em alguns aspectos, sabe? Eu não sei se é o momento A gente sabe que tudo tem que se atualizar, e o código, ele acompanha todo o movimento social, não na mesma velocidade. Mas e quando a sociedade faz esse retrocesso? Como é que fica? A gente vai atualizar para acompanhar a sociedade também no retrocesso? Aí eu gostaria de ouvir você, doutora Vivian. Na verdade, né, a primeira pergunta que você me fez é se haveria hierarquia, né, das filiações. É importante a gente lembrar que hoje a gente tem a filiação, né, civil, né, consanguínea, que é a filiação biológica, enfim, aquela que é presumida, ou aquela voluntária, ou então aquela que realmente muitas mães aí recorrem ao Poder Judiciário para poder registrar esse filho, né? Temos a adoção, que, né, realmente a gente vê que ele não advém de um vínculo consanguíneo, né, que muitas das vezes, né, tirando ali a exceção da adoção brasileira, né, que a gente não vai entrar nesse quesito, porque eu acho que isso demanda outras situações, outras conformações. E também temos a filiação socioafetiva, né? Que eu acho que é o objeto que hoje da nossa live e o que traz realmente uma grande questão. Só que eu sou daquela... Eu me filio, muitos advogados, doutrinadores, eles entendem que o afeto, ele é um princípio. Na verdade, para mim, o afeto, ele é caracterizador, né, da família, né? Ele é elemento caracterizador. A partir do momento não se quer dizer que o afeto ele tem que existir para que se constitui família, né? Porque as famílias biológicas, né, muitas das vezes você tem um filho, mas você não tem afeto por aquele filho, né? Mas na questão da multiparentalidade, da socioafetividade, o que se caracteriza nessa relação é o afeto. O que eu vejo é que o que a gente vê hoje é que não há mais essa hierarquia na questão do biológico com o socioafetivo, né? Não há diferença, né? O filho socioafetivo, ele não é menor, ele não é menos valorizado que o filho biológico. Ambos têm igualdades de direitos e deveres, né? Com aquele pai, com aquela mãe. Então, assim, o que eu acho que o direito ele deve buscar é não retroagir. Na verdade, eu acho que o nosso direito está aí para avançar. Então, diante, né, de famílias socioafetivas, o direito das sucessões, né, sobretudo nessa questão dos direitos sucessórios, ele tem que avançar, né? E como a gente pode ver, há grandes discussões a respeito desses direitos, né? Ainda não se tem aquelas correntes, né? Majoritárias, minoritárias, né? E eu acho que fica pairando, né? O nosso direito ele fica pairando sobre isso, né? As correntes majoritárias, as minoritárias, aquelas naquela questão assim de discussão para saber os efeitos sucessórios. Então, eu acho que é isso. Eu te respondi, Mirna? Acho que sim, né? Sim. Doutora Magda, Quer acrescentar? Eu posso falar? Não, do que a Vivian falou, realmente, o que eu penso
é que quanto a esse avanço que a gente almeja e anseia, todas nós que trabalhamos com direito, e que a gente sabe que quem faz as leis é o legislativo e não é quem realmente vive o direito, e isso me deixa muito constrangida, porque a gente quer explicar para algumas pessoas que essa lei ela não foi feita por quem realmente vive o direito, tá? Então, em casos como esse, que argumenta-se que a corte, por exemplo, nesse caso que a gente está falando aqui, teria aberto portas para o judiciário, tá? Nesse reconhecimento da igualdade do filho socioafetivo com o biológico, de interesses por pessoas manipuladoras, né? Vocês já pararam para pensar nisso, que ao mesmo tempo que ela beneficia, nós vamos encontrar potenciais herdeiros que não condizem com o que vão herdar na realidade. O que eu quero dizer com isso? São os vários remédios, né, que a justiça permite, que a corte permite, para que você reivindique o direito de pessoas, muitas vezes, que não deveriam estar no contexto. E porque essa multiparentalidade, ela é uma contestação de que várias espécies de parentalidade, elas, além de possibilitar a coexistência de uma filiação biológica e afetiva, ela gera efeitos seríssimos sucessórios, que é o que a gente está tratando aqui, e que muitas vezes deixa alguém a desejar. Como, por exemplo, na parte da inseminação artificial, da reprodução assistida, que ainda está, que não tem nada sobre direitos sucessórios dessas pessoas que fazem a reprodução assistida. Eu não sei o que vocês pensam sobre isso, mas isso é uma coisa também que deve ser discutida, e nós não temos nada sobre isso escrito e expresso, os direitos de quem fez uma reprodução assistida, ou também daquela parte que os herdeiros morreu o filho biológico, o filho afetivo, né? Quem vai herdar os ascendentes do biológico ou do afetivo? Vocês já pararam para pensar nisso? Doutora Vivian, eu deixo no ar isso. Também. Só um minutinho. Gilberto está falando aqui, ó, verdade. Eu, por exemplo, tenho um filho biológico e 2 afetivos. Uma é sobrinha da minha esposa que criamos desde os 4 anos. E não podemos adotar por sermos tios, e também tenho filho da minha sobrinha, que aparentemente me parece que ele também criou, mas acho que não deu para ele continuar escrevendo aqui. Pode responder, doutora Patrícia, a provocação da doutora Magda? Porque, na verdade, assim, que acho que a grande questão em relação à filiação socioafetiva, na tentativa de se evitar fraude, simulações, é porque a gente não tem um critério objetivo de caracterização da socioafetividade. A doutrina, ela indica 3 elementos que podem indicar a presença da socioafetividade, da filiação socioafetiva, que é o nome, o trato e a fama. O nome é a forma como a gente se identifica. Não só o nome registrado lá, presente no nosso registro civil, como até mesmo o nome social. Então, se a gente pega na questão do nome, a própria lei de registros públicos, por exemplo, permite o acréscimo do patronímico, do nome de família, do padrasto, da madrasta ou do enteado. Não que isso, por si só, caracterize uma filiação socioafetiva, porque quando a lei permite a alteração do nome, ela está resguardando o direito da personalidade e não necessariamente alterando o status familiar do parentesco por afinidade, que é o parentesco entre padrastos, madrastas e enteados, e a condição de pai, mãe e filho. Mas, de certa forma, se um padrasto, uma madrasta, ele permite acrescer ao nome do seu enteado o seu nome de família, para que aquele enteado ele se identifique como pertencente àquele núcleo familiar, já é um indício de que pode haver ali uma filiação socioafetiva. Ou mesmo quando não há essa formalização da alteração do nome, a gente pode verificar no nome social.
que não é só exclusivamente das pessoas transgênero, mas também qualquer pessoa que socialmente se apresenta com um nome diverso daquele que consta do seu registro. Então, esse seria um dos requisitos de caracterização, mas que muitas vezes é o requisito até menos relevante. O outro requisito é o trato. O trato é a forma como aquele suposto pai, ou suposta mãe e o suposto filho, eles se relacionam. Então, vamos pegar um exemplo clássico da família recomposta, que é essa família com padrastos, madrastas, que eu posso muito bem ter um filho de uma relação anterior e o meu filho tratar o meu novo marido como um pai, e ele se referir a esse meu marido como um pai, porque quem lhe cria e quem lhe dá afeto, quem exerce o dever de cuidado é ele, não excluindo eventualmente o pai biológico, ou o meu filho e o meu marido se tratam como padrastos e enteados. Não, é o marido da minha mãe, é o filho da minha mulher. Então, o trato é a forma como essas pessoas, dentro do núcleo familiar, elas se relacionam entre si. Elas se relacionam como se pais e filhos fossem, aí estaria caracterizada a socioafetividade. E a fama, que é o terceiro elemento, que é como essas pessoas são vistas no meio social. Como as pessoas, elas visualizam aquela relação. Se é uma relação de pai, mãe, filho, ou uma outra relação de apenas de cuidado e de outra relação de parentesco. Então, a gente não pode dizer de maneira abstrata quando existe e quando não existe socioafetividade. É preciso analisar o caso concreto a fim de definir, com base em vários elementos, se ali está presente a socioafetividade, a fim de caracterizar apenas a relação socioafetiva ou uma multiparentalidade, ou se não. E aí, o grande critério é a sensibilidade do julgador em apreciar essas situações a fim de detectar verdadeiras caracterizações de socioafetividade e aquelas tentativas de subterfúgios para tentar alcançar algum benefício em qualquer esfera do direito. Sim, concordo plenamente. E doutora Patrícia, você falando isso, e aí que está a grande questão, né? A questão da socioafetividade, ela é muito recente. Então, assim, para fins sucessórios, ainda não se deu tempo muito de se chegar ao judiciário tantas questões, né? Até mesmo para ter uma alteração, porque o que me incomoda bastante na questão da socioafetividade, eu não sei se para vocês, é de crianças, né? Às vezes aquela madrasta, aquele padrasto, vou dar esse tipo de exemplo, né? Quer reconhecer aquela criança como filho, mas às vezes aquela é uma criança, né? E criança não consegue externar, né? Se realmente se identifica, né? Ou então, se aquele pai ou se aquela mãe está querendo fazer isso para fins de uma alienação parental, que a gente sabe o que muito disso acontece. Então, assim, a grande questão da multiparentalidade, o que me incomoda é exatamente quando se tem crianças, né? Porque o adolescente, muitas vezes, ele já passou aquele todo período da infância, às vezes nem existia aquele padrasto chegou agora. Então, assim, até chegar naquela fase adulta, a gente sabe, né, que essas relações, elas mudam com grande facilidade. Hoje em dia, né, as pessoas começam e terminam relações, né, de forma muito rápida. Então, assim, essas crianças, esses adolescentes que estão ali inseridos nesse núcleo, muitas vezes têm essa dificuldade, né? Falando assim, será que realmente eu tenho ele como meu pai, eu tenho ela como minha mãe, enfim. Então, assim, é difícil até mesmo para o legislador, né, dizer se realmente aquela relação ali é uma relação socioafetiva de pai e de mãe. Assim, que realmente tem esse vínculo, né, maternal, paternal. Eu tenho algumas perguntas aqui. Mayra Souza, me preocupo muito com a sucessão nos casos de relações poligâmicas e o consequente registro das crianças em nome de todos.
Só um minutinho que eu vou pegar as outras perguntas aqui. Rafi, a partir do momento que o nome está na certidão, há o que se discutir quanto à socioafetividade? Para ser declarada a socioafetividade para fins sucessórios, seria necessário anteriormente ação judicial? Quem quer responder? Alguma? Deixa eu responder essa última, Mirna. Como eu disse, fiz questão de frisar, a inserção do sobrenome de família, do padrasto, da madrasta, acrescentando ao nome de família do enteado, ele não atribui o status de pai e de mãe. Tanto que o registro vai ser alterado apenas no nome. É um direito da personalidade. Então, o fato de ter alterado o nome no registro não significa que aquele padrasto, que aquela madrasta, necessariamente, ele se tornou pai ou mãe socioafetivo. Porque se fosse assim, ao alterar o nome no registro de nascimento, alteraria também o campo filiação. E o campo filiação não é alterado. Então, para que se busque essa alteração do campo da filiação, a gente isso precisa ser demonstrado judicialmente, ou nos casos que a pessoa não tem o nome do pai ou o nome da mãe e quer preencher aquela ausência, a gente tem hoje o provimento 83 de 2019 do CNJ, que, preenchidos determinados requisitos, permite o reconhecimento voluntário em cartório de uma parentalidade socioafetiva. Então, ao acrescentar... Sim, mas uma vez na certidão... Não necessariamente constitui a filiação socioafetiva. É um indício, mas não necessariamente ocorre a efetiva transformação de um parentesco por afinidade num parentesco socioafetivo. Doutora Magda. Não, eu só queria interpelar a Patrícia para saber, muito bem explicado o que ela falou, mas em relação aos... Não tem esses efeitos, mas os efeitos sucessórios dessas pessoas, que foi essa pergunta que ela fez, eu acho, né? Se não é filho, não tem direito, porque parente por afinidade, enteado, padrasto, madrasta, não está na ordem de vocação hereditária. Não, isso. A possibilidade é ter sido beneficiado em testamento. Na questão do registro civil. Isso. Somente. Não, se não é filho, não entra. Se não é pai, se não é mãe, não entra na sucessão. Pois é, não entra para efeito de sucessão. Só um adendo, nada impede que esse enteado, cujo nome foi acrescido do sobrenome do madrasta ou do padrasto, ele busque, mesmo após a morte desse padrasto ou da madrasta, o reconhecimento de uma filiação socioafetiva pós-mortem. Mas aí vai precisar demonstrar no processo, na ação de reconhecimento, todas aquelas características, além do nome, o trato e a fama. Pois é, então resolve uma coisa e não resolve a outra, né? É isso que a gente tem que deixar bem claro aqui para as pessoas. É verdade isso, Mirna. Eu ia perguntar exatamente isso, se poderia ser feito pré ou pós-mortem. Humberto, elogiando a doutora Magda, disse que fez os 3 divórcios com ela, que ela arrasa. Grande Humberto. Vai fazer mais um. Eu não faço mais nenhum divórcio dele agora. Só quero ir para a posse dele, que ele vai ser candidato ao desembargo aqui pela OAB-PA. Então, depois os comentários que vocês estão sendo altamente elogiadas com todo merecimento. Uma coisa que eu queria saber: como fica a sucessão dos descendentes em face do argumento do... Na verdade, Mirna, a gente não falou sobre a pergunta, mas eu acho que é a pergunta mais difícil de ser respondida, que é a questão da família poligâmica, né? Porque no nosso ordenamento jurídico, ele ainda não reconhece a poligamia. Não reconhece. Então, assim, para fins de efeitos sucessórios, o que a gente encontra eu ia falar uma coisa que hoje depois assim, isso vai ficar gravado, né? Então, eu agora estou tomando muito cuidado. Na verdade, em que pese, né, não há reconhecimento, né, do nosso ordenamento jurídico sobre essas famílias poligâmicas,
Eu não sei e eu desconheço. Na verdade, o que eu conheço, o que eu sei é que muitos pais, filhos, né, eles não estão conseguindo registrar essas crianças advindos desse tipo de família, né, desse formato de família. Eu até tenho uma decisão recente que eu encontrei, acho que no IBDFAN, agora eu esqueci o nome, porque eu achei que não ia ter esse tipo de pergunta, né? Então. Você fala o quê, não... Vívia? Peraí. Família poligâmica? Na verdade, para o reconhecimento desses filhos, né? Então, assim, muitos cartórios. Foi no cartório, né? Eu não sei se o Poder Judiciário, eu não sei como que eu não sei dizer sobre isso. Eu não sei dizer como que fará em relação a essa criança. Porque, por exemplo, né, na pergunta a pessoa não disse, né? Vamos supor, sejam duas mulheres e um homem e uma delas engravida. E ela quer o reconhecimento dessa criança. Né? Se chega ali no Poder Judiciário falando que é uma família poligâmica, não se vai reconhecer por causa da família poligâmica, mas nada impede de que essas duas mães e esse pai estejam no registro dessa criança. Sim. Né? Sim. Como mãe. Mas aí a Patrícia ela vai dizer o que eu tô querendo. O que eu tô querendo dizer. A Patrícia vai esclarecer agora. Exatamente. Eu confesso a vocês que eu tenho um posicionamento bem liberal com relação às famílias, às estruturas familiares, inclusive as poligâmicas, no sentido de que, havendo consentimento, havendo a aceitação, eu acredito que é uma decisão restrita às partes que compõem aquela relação de afeto. Mas eu não vou adentrar nessa discussão. A grande questão é se a nossa Constituição ela veda qualquer tipo de tratamento discriminatório da filiação e se a filiação não está mais adstrita à situação conjugal dos pais, então eu não vejo motivos para que um filho não possa ser registrado no nome de dois pais e uma mãe, duas mães e um pai, dois pais e duas mães, ainda que oriundo de um núcleo poligâmico. Porque se o filho de um casamento nulo, em razão de incesto, em razão de família simultânea, ele não tem qualquer empecilho na busca do seu reconhecimento judicial como filho, então a situação, a estrutura familiar dos seus pais não interfere em nada. Inclusive, no caso da família poliafetiva, a possibilidade de se reconhecer a multiparentalidade, já que você teria os pais biológicos e aquela pessoa que não contribuiu com material genético exercendo a função de pai ou mãe socioafetivo. Porque a pergunta, na verdade, ela queria saber da sucessão, né? Mas aí, sendo filho, ou sendo pai, ou sendo mãe, você tem direitos sucessórios. Não tem meio filho, filho de primeiro grau, de segundo grau. É filho, é pai, é porque mãe, eu acho que as pessoas confundem, né? Porque antigamente, né, o Código Civil de 16, ele tinha uma discriminação muito grande, né, a respeito dos filhos. E aí fica aquela questão, né? Falando assim, o filho da amante não tem direito. E verdade tem, gente. Porque ficou muito tempo, né? O filho da amante não tem direito, o filho da amante não tem direito. Exatamente. Uma coisa... Desculpa, como a Marília Mendonça diz, a amante pode até não estar lá, mas o filho dela tem direito. O filho dela tem direito. Então, assim, as pessoas elas confundem muito isso, né? Porque o Código Civil de 16, que ficou tanto tempo aí, né, na nossa legislação, né? Mesmo com uma Constituição tão avançada, né? Eu falo que a nossa Constituição ela é avançada para a época, né? É uma Constituição muito boa, na verdade. Ela, mesmo assim, né, o nosso Código Civil, ele foi um Código Civil discriminatório, né, a gente tem que dizer isso, né, então, assim, as pessoas, elas têm que colocar na cabeça que filho, independente do tipo de relação que ele vem, de qual vínculo que ele é, o meu nome, como mãe, como pai, tá ali na certidão dele, ele tem todos os seus direitos resguardados.
Ainda que né? também Pois tenha. é. A gente pode Né? provar. O que se faz, né, nesses casos, que às vezes o pai quer deixar mais para um filho, é testamento, né? Pensando ali na questão da legítima e pronto, resolve a questão. Mas não tem como retirar aquele filho, né, dos seus direitos É o sucessórios, fato. né? É o mesmo caso que vocês estão falando e que a gente está aqui discutindo, que me deixa também, como a Patrícia falou, intrigado. Eu também sou liberal nesse ponto. Como é que a gente fala que uma pessoa pode receber herança de dois pais, produz efeito em ambas as direções, ou seja, direito do filho em relação a múltiplos pais e mãe, e também direito múltiplos pais e mães em relação ao filho, e a gente não fala em poligamia? É um contrassenso, um contraditório muito grande, gente. Eu não sei se isso aí é coisa da minha cabeça, mas eu me questiono sobre isso. Porque só está faltando inserir mesmo no código. Porque já existe a coisa, sabe? E eu sou muito prática nesse ponto. A lei brasileira, ela sempre foi de que, da linha da sucessão hereditária, né? Os ascendentes herdam dos descendentes quando ele não deixou nenhum descendente, né? Assim. E por aí vai. E por que as pessoas complicam tanto? Se já se aceita, se já está no ordenamento jurídico, tá? Que os filhos socioafetivos têm o mesmo direito do biológico, por que complicar? Porque só um direito, o outro não. Aí na relação homoafetiva que entra. Por quê? Sabe? Eu acho que as pessoas complicam demais, 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 quando poderiam descomplicar o direito. Deixa eu só fazer Essa um que é a adendo verdade. aqui, Dona Magda, doutora Magda, doutora Viva e doutora Mina. Teve um caso aqui na Paraíba, de uma filiação, de uma família poliafetiva, em que eram 2 homens, 2 mulheres, que revezavam filhos entre si. Então, uma tinha filho com B, a outra depois tinha com B. Então, em um determinado momento, uma dessas mulheres, ela decidiu que não queria criar aquela criança dentro daquela estrutura familiar. Só que aí, os outros 3, um pai biológico e os outros 2 socioafetivos, o pai e mãe socioafetivo, não queriam deixar de conviver com aquela criança com a qual eles tinham uma relação de afeto. Só que aí você vê, muitas vezes, eu destaquei isso para ver como o advogado, a perspicácia do advogado pode mudar completamente o rumo da decisão judicial e favorecer o seu cliente. Se o advogado fosse pela perspectiva da convivência do filho com os pais socioafetivos, possivelmente a justiça não ia reconhecer, em função de não reconhecer a família poliafetiva como um núcleo familiar. Mas o que o advogado fez? Na sua criatividade, ele justificou o pedido de convivência entre irmãos. Então, existiam outros irmãos biológicos, unilaterais, socioafetivos, e aí a justiça, mesmo sem reconhecer a família poliafetiva como um núcleo familiar aceito pelo ordenamento jurídico brasileiro, não tem qualquer restrição quanto à convivência entre irmãos, sejam eles bilaterais, unilaterais, biológicos, socioafetivos. E aí ele consegue uma decisão favorável, usando o direito, a interpretação do direito, de uma forma a contornar uma possível proibição legal. A perspicácia e o preparo, né? Porque também, às vezes, a pessoa não tá... Às vezes, eu imagino, né? Que a pessoa não é tão liberal, então ela também não enxerga esses outros vieses, né? Eu vou correr, meninas, porque a gente ainda tem alguns pontos para falar e a gente está faltando 15 minutinhos só. Sobre a influência da multiparentalidade na sucessão dos colaterais. Quer falar, doutora Vivian? Se quiser, eu falo. Eu posso começar, que eu tenho um artigo no assunto. Bom, primeiro a gente podia falar rapidamente, assim, acho que na sucessão dos descendentes, a Maíra Souza, que é uma advogada aqui de Maceió, amiga minha, ela perguntou, na casa da poliafetividade, ela herdaria de todos os pais? Na poliafetividade e na multiparentalidade, ela herdaria de tantos pais quanto ela tivesse, porque é filho e não há distinção, então, sendo filho, ele recebe todas as heranças e não há que se falar
enriquecimento indevido, porque se é filho e não há possibilidade de discriminação, então esse filho herdará como qualquer outro, em qualquer outra circunstância. Eu vou deixar para a Magda e a Vivian falar sobre a sucessão dos ascendentes, que a gente também pulou, mas o que me preocupa na sucessão dos colaterais é a distinção que o legislador faz em relação aos irmãos, a sucessão dos irmãos. Porque, de acordo com o artigo 1841, os irmãos bilaterais, quando concorrem à sucessão com irmãos unilaterais, ou seja, quando na mesma sucessão a pessoa que morreu não deixou descendentes, não deixou ascendentes, não era casada, não vivia em união estável, e os parentes mais próximos, sucessíveis que ela tem são os irmãos, e na mesma sucessão ela tem os chamados irmãos bilaterais, que são filhos do mesmo pai e da mesma mãe, e irmãos unilaterais, que são filhos, por exemplo, do meu pai com outra mulher, ou da minha mãe com outro homem. A lei distingue o direito à herança dos irmãos, dizendo que os bilaterais herdam o dobro dos unilaterais, ou como a lei diz, os unilaterais herdam a metade dos bilaterais. Então, me preocupa quando chega a tese da multiparentalidade em como interpretar o artigo 1841. Se a lei diz que o bilateral recebe o dobro do unilateral, e se eu tiver um irmão trilateral, que do mesmo jeito que ele é registrado no nome de dois pais e uma mãe, eu também seja registrada no nome de dois pais e uma mãe. Se eu tiver um irmão quadrilateral, então o irmão trilateral, pela leitura do texto do 1841, deveria receber mais do que o bilateral, que por sua vez recebe mais do que o unilateral, e assim sucessivamente a gente transformaria o direito sucessório numa verdadeira guerra aritmética de cálculos e mais cálculos sem fim. E aí, por causa disso, dentre outros argumentos, eu defendo que esse artigo ele precisa de uma interpretação, uma nova interpretação conforme a Constituição. Por quê? Porque esse artigo que distingue irmãos bilaterais de unilaterais, ele tem a origem lá naquela distinção dos filhos do Código Civil de 16, dos filhos legítimos, dos filhos ilegítimos. Então, se a Constituição proíbe tratamento discriminatório da filiação, e aí, usando as palavras do professor Paulo Lobo, essa vedação de discriminação se propaga por arrastamento a todo parentesco, a gente não devia ter mais no nosso ordenamento jurídico essa distinção entre os irmãos. E aí, havendo multiparentalidade, a gente não teria nenhum problema, porque sendo irmão ou sendo sobrinho, todos herdariam em partes iguais. Muito bom, muito Mas bom. todos herdam em partes iguais. Os irmãos Os não. bilaterais... Ah, Não. dos irmãos, os filhos, tá. Eu sei. Os filhos, sim. Porque tem filhos da mesma mãe, do mesmo pai, e tem filhos que é só do pai com outra mãe. Não é isso? Você está se referindo aos irmãos, no caso, né? Aos colaterais, isso. Aos colaterais, tá. É bem complicado, né? Aquilo que eu falei ainda agora, por que complica se tem... É contraditório, não é nem complicado. É contraditório, como você acabou de falar, a Constituição veda isso, a distinção. E como é que, na hora de dividir, vou distinguir? Eu acho É bizarro isso. O Código Civil é contraditório se a gente analisar de uma maneira sistemática, os É artigos verdade. como um todo. Por exemplo, vamos pegar o Deixa direito lacuna, muita lacuna, muita. O direito a alimentos. Quando a gente fala nos alimentos, quem são as pessoas obrigadas a prestar alimentos? Em primeiro lugar, os ascendentes. Em segundo lugar, os descendentes. Em terceiro, os irmãos. Mas para pagar alimentos, o código não distingue, não, os irmãos bilaterais dos unilaterais. Então, por que no bônus não tem distinção, mas no bônus tem? Entendeu? É uma grande discussão isso, né, Patrícia? Também daria uma boa tese de mestrado e doutorado isso. Realmente é para ficar se pensando, né? Mas a Vivian deve ter alguma ideia sobre isso. Eu estou aqui pensando o seguinte, assim, gente, sou mesmo besta. porque os colaterais, eles são herdeiros facultativos, então se você quiser afastar eles da sucessão, você basta fazer um testamento para resolver o problema. Eu aqui já resolvi o problema. Resolver, né? É uma realidade social muito Né? rápida, Aí, mas é isso que é... Não é uma realidade que é presente.
O que acontece é a última live, a gente estava falando de testamento, né? E Sim, realmente, Patrícia, hoje está todo mundo com o pé no chão fazendo testamento, viu? assim, Pode ter crescido, mas não é. Cresceu, Exato, não é, mas ainda não é assim, comum, Mas na sexta-feira, eu estava na minha cidade, porque eu tô aqui em Belo Horizonte, aí eu fui para o interior, para a Luz, e estou no escritório com meu pai, e a gente estava lá conversando. E tem um caso lá que a pessoa não deixou ascendente, não deixou descendente, deixou irmãos. Aí eu falei assim, mas por que ela não fez testamento para resolver, né? Assim, porque assim, a pessoa, a gente vê que ela tinha ela gostava mais de um sobrinho, né? Então, assim, por que mas não deu tempo, eu acho assim. Aí meu pai falou assim, não deu tempo. Ela quis fazer, mas ela falou que ia fazer. Eu falei assim, mas quem quer fazer testamento faz, né, gente? As pessoas parecem Mas que e elas têm aí, como medo. ficou, Vivian? Ela deixou para quem? Para os irmãos? Para os irmãos, entendeu? Então você vai dividir entre os irmãos. Mas assim, a gente vê que não era uma relação afetiva, realmente era uma questão, sabe? Eu acho que se tivesse feito testamento, teria resolvido, mas eu acho que as pessoas elas têm medo. Então, quando eu falo assim nas questões dos colaterais, quando a Patrícia disse da diferença, né, dos irmãos e tudo, Principalmente quando assim, não tem. Gente, faz testamento, pelo amor de Deus, faz testamento, deixa para melhor amigo, para o melhor amigo, que às vezes tem amigos que são mais caros para você do que um sobrinho, do que um irmão, e isso acontece. Né? Então, assim, quando a Patrícia estava falando, eu estava aqui, eu pensando nisso, pensei, gente, faz testamento, mas ninguém faz, né? Ninguém faz testamento. Nossa live da semana passada tinha gravado, nem que fosse 5 minutinhos de vídeo, para deixar algum advogado muito louco tentando fazer prova sobre isso. A doutora Patrícia falou que vocês iam falar sobre a questão dos ascendentes. Doutora Magda? Sim, o que a gente até abordou aqui. O questionamento maior aqui é quando morre. Eu gosto de contar caso prático, tá? Oi, Mirna, pode falar. É que você tinha feito provocação no princípio, né, do falecimento de todos, mas aí... Sim, o questionamento que é para a gente discutir aqui, tá? E o que eu vejo nesse vínculo de parentesco e os efeitos jurídicos, seria do filho biológico e do filho afetivo. Uma família tem um filho biológico e um filho afetivo, tá? Todos dois registrados. Morrem esses dois filhos. Quem vai herdar? E eles têm bens, tá? Quem herda, no caso? Os pais afetivos ou os pais biológicos? Isso é uma grande discussão também, tá? No meu entender, deveriam herdar os dois, tá? Porque se são filhos, como a Patrícia falou, tá na filiação, que é o caso que ela falou mesmo. Vamos ver, tá filho de fulano e ciclano? Vai herdar. Não está, não vai herdar. Esse é o grande problema que eu vejo entre os ascendentes e os descendentes quando são biológicos e afetivos. O que vocês acham disso? Porque, na verdade, na questão dos ascendentes, o que a corrente majoritária está defendendo hoje é que entre os ascendentes não há dúvida, vai dividir em partes iguais. Né? Não há aquela diferença, né? Porque vamos supor que não seja... Pode falar, mesmo. Eu queria perguntar se eu posso afastar os ascendentes biológicos, por exemplo, não. E eu provar a falta de afetividade. Por exemplo, a pessoa gerou e nunca mais viu. Não, mas o que eu tô querendo... Aquele pai que tá sumido e a mãe, eu sei o que você tá falando. Que o filho faleceu, deixou um dinheiro e volta, quer participar. Infelizmente, ascendente não tem herdeiro necessário, né? E como herdeiro necessário, ele só poderia ser excluído da sucessão por indignidade ou deserdação. E abandono afetivo não está no rol nem da indignidade, nem da deserdação, apesar de existir projeto de lei para incluir essa causa como causa de exclusão da herança.
Mas hoje... Patrícia, mas e o que você me diz de um pai que está sumido mesmo, que não se encontra de jeito como eu tenho um caso? Tem de que um deixar a filho reserva dele. A reserva Reserva dele não. tem que ser protegida. que A simplesmente... Não, o filho tentou até tirar ele da paternidade, Não tá? tem jeito. Porque é aquele pai que nunca viu o filho, só fez fazer esse filho, e no dia que nasceu viu, e nunca mais, o menino já tem 21 anos, Fala pra ele 22, ter 23. filho. Fala pra ele ter filho. Pronto, resolve. Simplesmente. A única possibilidade que a gente tem, né? A gente tem uma ação para que por iniciativa do filho, busca a desconstituição da paternidade, que é... Ele já pediu a desconstituição da paternidade e o judiciário está procurando este pai por edital, já está na fase do edital publicado, porque ninguém acha ele por citação, por mandado, por nada. Ele quer excluir mesmo. Especial, Eu entrei com essa ação, Estamos esperando, porque o judiciário vai chegar à conclusão do que eu falei na inicial, que esse pai era tão indigno que ele tinha endereço certo, incerto e não sabido, e que o judiciário está comprovando isso agora, que eles já procuraram por todos os meios de citação e não estão encontrando o cara. Mas é isso, ele quer tirar o nome do pai por causa desses efeitos sucessórios mesmo. Que ele na questão dos ascendentes, vai ser dividido em partes iguais, não há diferenciação. E na questão com os descendentes, quando tem cônjuge ou companheiro concorrendo com os descendentes, o cônjuge fica reservado a ele aquela parte de 1/3. Sim, né? O a gente dele sabe é do reservado cônjuge. a 1/3. E o restante vai ser dividido entre os outros filhos. Normalmente o restante, né, os 2/3 ali vai ser dividido em igual para os outros filhos, né? Então, assim, Com o certeza. cônjuge ele sempre vai ser protegido. O que eu acho um absurdo. Mas um absurdo, ainda porque às vezes assim, não o era. cônjuge, ainda assim, ele é super protegido pelo Código Civil de 2002. Então, o cônjuge e o companheiro, né, gente? Porque a partir da inconstitucionalidade do artigo 1790, né, o STF colocou o companheiro em igualdade com o cônjuge para efeitos sucessórios, né, apesar de que ele não está no rol, né, dos herdeiros necessários. É verdade. Então, assim, o que eu acho... Com relação aos ascendentes, já havia um enunciado da Jornada de Direito Civil anterior... A 602, né? Que ele diz que a interpretação que se deve dar ao artigo 1636, parágrafo 2º, que fala da divisão da herança em metade para a linha paterna, metade para a linha materna, não é considerar o gênero, é dividir em tantas linhas quanto forem os ascendentes. Então, se a pessoa tem 2 pais e uma mãe, a herança vai ser dividida em 3 linhas, 3 partes, conforme esses 3 ascendentes. E aí, agora, na semana passada, a gente teve a 9ª jornada de direito civil, foi aprovado um enunciado que tem uma correlação tanto com a multiparentalidade como com relação à família homoafetiva. O enunciado vai ter diferença? O enunciado diz que quando esse artigo fala em linha paterna e linha materna, na verdade deve ser lido linhas ascendentes, independente de gênero. Sim, ótimo, ótimo. Legal, ótimo. Ótimo. Muito boa essa eu vi que colocação, você Patrícia. Por isso que eu estava querendo, por isso que eu tô te perguntando se teve Patrícia, alguma você mudança. é da Paraíba? Você é da Paraíba? Maceió. Meu Deus, Maceió, que terra linda, que praia maravilhosa. Ai, meu Deus. Lindo. Mas assim, eu tô vendo aqui que a Mirna tá em cólicas, porque tá faltando 1 minuto para acabar. Não é isso não. O que eu queria dizer é que, na verdade, a questão da multiparentalidade, ela tem que ser vista com muito cuidado, né? Porque traz várias outras questões, né? Assim, são pessoas que às vezes estão ali, né, buscando apenas direitos sucessórios, né? Mas, assim, não adianta, né? Assim, por mais que você queira ali efeitos sucessórios, né, ter direitos sucessórios, toda filiação e paternidade, ela tem os seus deveres, né? Então, não é só os direitos, né? Então, assim, eu acho que quem não leu o artigo da Patrícia sobre multiparentalidade deveria ler. Ele também recomendo. Patrícia. Ele já
Foi publicado no livro, inclusive, que eu até organizei, mas eu tenho uma página no academia.edu e o artigo está disponível lá. Aberto, pois é. Depois você coloca na gravação, Mirna, coloca, às vezes, o artigo Coloca o da link, Patrícia que eu vou recomendar também. Muito para bom. ser lido, porque ele Nossa, fala sobre toda essa pontuaste questão tudo sucessória, né? Tudo. Dos Ela não ascendentes, esqueceu de nada. colaterais. Então, assim, eu achei interessante. Eu acho que tem que Eu ser tô lido. Ele vai, olha, Patrícia, ele vai virar como um guia para mim de direito sucessório. Muito bom. Puxando esse gancho da Vivian, eu também sou bastante. Não que eu seja contra, absoluto, eu sou totalmente a favor da multiparentalidade. Mas eu não acho que a multiparentalidade é coisa comum. Ela não é regra, ela é exceção. A gente não pode achar que toda situação é multiparentalidade, senão a gente pode cair na armadilha de voltar à patrimonialização do direito de família ao invés da priorização do afeto. No sentido Do até afeto. que o professor Flávio Tartucci fala que muitas vezes essas pessoas buscam multiparentalidade nas chamadas ações mercenárias, ações argentárias, que têm por finalidade exclusivamente patrimonial. Então, a gente precisa ter cautela na caracterização da multiparentalidade para poder não permitir que um instituto tão bonito e tão importante seja desvirtuado para essa finalidade exclusivamente patrimonial, que não tenha. O dever dos pais inclui, né, o dever de sustento, seja esse pai biológico ou socioafetivo, mas que realmente a multiparentalidade seja exceção e analisada a cada caso concreto. Aqui, doutora Mirna, eu sou fã de Rubem Alves, e eu não sei se vocês já leram essa obra dele, que ele fala sobre o amor dele como pai, da condição de como pai. E eu falo assim que, gente, é maravilhoso. Eu posso ler? Porque eu não sei de qual, eu vou ler aqui. Rubem Alves fala assim, que é verdade que pai é alguém que, por causa de um filho, tem sua vida inteira mudada de forma inexorável. Isso não é verdadeiro do pai biológico. É fácil demais ser pai biológico. Pai biológico não precisa ter alma. Um pai biológico se faz no momento. Mas há um pai que é um pai, mas há um pai que é um ser de eternidade, aquele cujo coração caminha por caminhos fora do seu corpo, pulsa secretamente no corpo do seu filho, muito embora o filho não saiba disso. Eu acho que isso define, gente, o que é a socioafetividade, eu acho que isso define o que é a multiparentalidade, na verdade. Porque se a gente fala assim que não existe hierarquia, na verdade, a única forma de filiação que deveria existir é a partir do afeto, né? Porque, assim, gente, ser pai, ser mãe é muito fácil, né? Mas, assim, criar, cuidar, né? Ter aquele amor, aquele afeto, aquele cuidado. Eu achei essa passagem assim, tão bonita que eu pensei, eu vou levar para a live, porque ela é linda. Só, eu vou discordar de você num aspecto, porque nem sempre, se a gente for pautar pela questão do afeto, num país que a gente tem milhares, milhões de crianças, sei lá, talvez, eu não tenho os dados aqui agora, mas acredito que por volta de 40% das crianças que nascem não têm o nome dos pais nas suas certidões, e isso não é só um fato. São pais que, inclusive, aqueles que registram e nunca mais aparecem. Como a questão da Magda, da doutora Magda aí, do caso do cliente dela. A paternidade única e exclusivamente na afetividade, nós seremos uma pátria de órfãos. Porque nós somos um país em que 60% das mulheres... Exato! Não, eu estou falando assim, que na verdade, não falei que na questão não estou querendo dizer que a socioafetividade, ela tem que ser... que tem que existir a hierarquia. O que eu estou querendo dizer é que todo tipo de filiação, toda questão de paternidade, ela deveria se pautar na questão do afeto, porque existem muitos pais biológicos, né, que eu nem preciso citar, nem preciso falar, que
registram e pronto. E tá tudo Tchau e certo, benção. né? Com relação, É o famoso toma que o filho é teu. ô Mirna, Exato. Você já ô ouviu? Mirna e Vivian, o professor Paulo Lobo, quando ele critica um pouco a multiparentalidade, ele diz o seguinte, inclusive critica o próprio caso Paradigma, que chegou no STF. A questão é, se o filho não tem no seu registro a indicação do pai ou a indicação da mãe, o critério biológico seria suficiente por si só para Supria. atribuir a paternidade e a maternidade. Mas a ressalva que o professor Paulo faz, e que talvez seja a ideia que eu acho que talvez a Vivian quis dizer, é que na multiparentalidade, havendo, como no caso do Paradigma, um registro, um pai registral socioafetivo, e o que ela buscou foi, o que se acrescentou no registro foi o pai biológico, o que o professor Paulo diz é que na multiparentalidade, o acréscimo do pai biológico não deveria levar em consideração por si só o vínculo genético. Que esse pai biológico, para ser também pai de uma pessoa que já tem um pai, ele deveria também ser baseado na afetividade. Porque sabe o que Perfeito. acontece, Mirna? O que eu fico pensando é o seguinte. Vamos supor, essa criança, esse órfão aí, nunca teve um pai, né, biológico. Aí, na verdade, ele encontrou um pai socioafetivo aí pelo caminho, teve um padrasto como seu pai, foi lá, registrou, pronto, maravilhoso. E ganhou na loteria 5 milhões de reais. Aparece o pai biológico, ah, não, ele é meu filho. Eu tive um caso com a mãe dele, ele é meu filho. Né? Não, eu vou registrar, entendeu? Eu vou fazer o advogado do diabo, tá? Porque eu sou contra qualquer sucessão que seja obrigatória. Por quê? Por essas questões. Eu não acho Mas é justo por causa da você- legítima, né? Sim. Gente, isso aí é outra questão. Não, Então, assim, o que eu tô querendo dizer é o seguinte, esses pais sumidos, esses pais biológicos sumidos, o que a Patrícia disse e o que o professor Paulo Lobo Sim. escreve muito bem, é sobre essas questões. Esses pais Mas- pais biológicos que estão sumidos, de repente aparecem, sim, você tem que parar para pensar se você realmente quer registrar aquele pai biológico. Estávamos Se você quer ter. falando, Sim. nós estávamos falando da questão dos avanços. Então, eu também já fiz essa busca. Se a gente tem que fazer um avanço, se a gente tem que mudar a legislação, eu, pessoalmente, não entendo como viável que haja uma sucessão obrigatória, a não ser... É óbvio que a gente tem uma cultura também de não fazer testamento e tudo mais, mas eu não vejo significado, e tem casos, inclusive, de famosos, né, como é o caso da Mara Maravilha, que nunca teve contato com o pai e agora luta desesperadamente para não ter que deixar nada para ele, e ele agora, né, se aproximou e porque ela não tinha filhos, não sei se agora tem. Então, assim, eu sou muito contrária a isso. E eu acho que a nossa legislação, não sei se vocês vão concordar comigo, porque eu aqui sou só pitaqueira, porque eu não entendo do assunto, não. Estou aprendendo pra caramba aqui hoje. Eu acho que a nossa legislação, ela tem esse cunho todo patrimonial e busca preservar um patrimônio de maneira que quer obrigar a pessoa depois, entre aspas, né, o decújo, a dar coisas, enfim, garantir o sustento que ele não é obrigado nem a manter. Eu posso vender tudo e não deixar nada para ninguém. Então, assim, eu acho que a gente precisa amadurecer, principalmente por essas outras questões afetivas e de relacionamentos, inclusive, que a gente possa amadurecer essa questão de manifestar interesse. Porque eu posso ter um filho biológico ao qual eu não tenho o menor vínculo. E talvez amanhã ou depois você não consiga provar que houve ofensa, que houve... Entende? Então, assim, eu acho que a gente tem que ser mais... Nesse aspecto, eu sou mais liberal no sentido puro mesmo. Eu acho que se o patrimônio é constituído por mim, quem deve saber o que fazer com ele sou eu. Eu devo poder dizer a quem eu quero deixar. E eu não acho que o Estado tenha que se envolver dessa maneira, sabe? Eu só tenho uma ressalva, Mirna, que inclusive, eu já escrevi sobre isso, é o objeto da minha tese de doutorado. Só quando... Na verdade, eu acho que a legítima precisa ser revista. Ela não deve ter uma cota fixa, uma cota obrigatória exclusivamente por vínculos de parentesco. Eu acho que a legítima, se ela quer cumprir uma função social, como outros institutos
todos os institutos devem ser funcionalizados, ela deve ser direcionada a herdeiros vulneráveis. Havendo Também acho, vulnerabilidade, concordo. aí sim você ter restrição ao direito de propriedade da pessoa, seja em vida, seja pós-mortem. Pelo menos é o meu posicionamento. Já adorei. Eu gostei também. Adoraria. Pensando que o autor da herança pode deixar para quem ele quiser, porque só a parte disponível que ele pode dispor, e ainda assim ainda tem briga. Quer dizer, porque é legítima, que eu entendi o que tu falaste agora, não pode ser também decidido, a herança é dele. Se ele quiser dar mais para um filho que trabalhou com ele, que levantou a empresa dele, por exemplo, por que não pode ser mais para um do que para outro? Eu também questiono isso. Tem que avançar mesmo. Respeitar a vontade, de fato, daquele que está constituindo aquela herança. Claro, sabe? eu também acho. Caminhar para esse sentido. Eu acho que na fuga de não desamparar e não tentar criar diferença entre os herdeiros, entre os filhos, a gente foi para um outro extremo que também já não cabe mais, eu acho. Nesse mundo que as coisas e as relações são pautadas por afeto, você entende? Eu não sei se eu estou fazendo entender. Tá, você tem, com certeza. Obrigatoriedade. Porque, por exemplo, hoje a gente está avançando aos poucos, como vocês colocaram, mas é justo que um filho afetivo venha a falecer e aquele pai afetivo que criou durante toda a vida não pudesse ser herdeiro? E aí vem um pai biológico que nunca ligou. Você entende? Então eu acho que a gente tende a caminhar. Não sei quanto tempo isso vai levar, mas nós que estamos aqui aprendendo, estudando direito, professora Patrícia que está aí dando show, que eu adorei conhecer, o seu trabalho, a sua tese, as coisas que você está escrevendo. A nossa obrigação é essa, né? De tentar levar o direito a reboque e provocar, porque, né, falando do recurso extraordinário, se não tivesse um advogado que tivesse essa sensibilidade, que tivesse esse olhar para construir aquela tese e levar até o STF, talvez essa repercussão ainda não tivesse sido reconhecida. Então, cabe, né, a nós que estamos aqui do outro lado também, buscar ter essa visão afetiva, liberal, tentar, de fato, levar a melhor solução para o caso que chega, que se apresenta para a gente. Então, acho que o que fica é isso. Em tempos de multiparentalidade, multiformas de amor, há que se repensar também o direito sucessório, né? Muito bem. É isso aí. Perfeito, Mirna. Então, para aí. Mirna fechou com chave de ouro, Mirna. Eu coloquei no mudo, me perdoe. Na verdade, eu só queria, para finalizar, dizer que essas questões, sobretudo a questão da multiparentalidade, ela deve ser resolvida com muito cuidado, com muita cautela, como a gente já disse. Ela tem que ser muito bem pensada. E ela tem que ser muito bem amparada por pessoas que realmente conhecem, né? Então, assim, advogados especializados mesmo para te amparar, para te ajudar, para te realmente tirar todas as suas dúvidas nessas questões, sobretudo nas questões sucessórias, né? Então, assim, a multiparentalidade, por mais que a gente ache é muito bonito, né? Um pai socioafetivo, vou ali. Não, assim, a gente não pode ficar romantizando muito o direito, porque ele tem as suas obrigações, ele tem ali uma legislação ferrenha, forte, né? Então, assim, sempre que as pessoas, né, que não sei quem está nos assistindo, né, fora aí os advogados, sempre procure realmente advogados especializados, né, para que possam mesmo te amparar e te responder todas as dúvidas e todos os questionamentos, porque eu acho que aqui na live a gente não conseguiu responder nem a metade, né? Assim, em 1 hora a gente não consegue responder tudo. Foi um resumo do resumo do resumê, né? Vamos dizer assim. A live eu acho que não é nem para responder. A live é para que a pessoa
que está vivendo determinada situação, ela possa se perceber naquela situação e falar, opa, o direito me socorre. Exatamente. Opa, Exatamente. Porque nem toda relação é relação de afeto, nem toda relação é uma relação socioafetiva. Então, assim, as pessoas têm que ter muito cuidado com isso. Não é porque eu casei com o Luiz que agora ele é pai da Lara. Né? Por mais que Luiz tem tremendo cuidado, dever e obrigação com Lara e, né, assim, cuida dela como se fosse um pai, não quer dizer que ele é pai dela, ela tem o pai. Né? Então, assim, é isso que a gente tem que tomar muito cuidado, porque muitas pessoas acham assim, eu casei com fulano, né, é pai do meu filho. Não, peraí, né? Acho que as coisas têm que ser colocadas mesmo em todas as suas caixinhas para a gente poder realmente fazer aquele quebra-cabeça, né? Montar aquele quebra-cabeça. E a paternidade afetiva também tem que ser responsável, porque... Exatamente, não é essa coisa linda. De achar não que vai ficar e acabou o casamento, joga a criança de lado. Não, mas... Exatamente. Impacto. Aqui, eu queria agradecer a doutora Patrícia, a doutora Magda e a doutora Mirna. Mirna, você sempre nos conduz de forma brilhante, né? Assim, é impressionante como que você consegue conduzir 3 pessoas falantes. E obrigada, doutora Patrícia, aprendi professora, né? Eu vou te chamar de professora agora, porque eu aprendi muito com você, muito mesmo. Muito obrigada pela honra de poder estar aqui nessa live e dividir com você. Magda, minha amiga querida. Muito obrigada, sempre bom dividir esse momento com você, viu? Muito obrigada mesmo. Obrigada também a todas, tá? Patrícia, você foi brilhante, Mirna, idem. Vívia, te adoro. Beijo para todas. Gente, vou ser repetitiva, vou agradecer mais uma vez o convite para participar da live. Sempre que eu puder, vou querer estar por aqui de novo e dizer que foi um prazer passar essa noite com vocês, virtualmente, debatendo de um tema tão importante que a gente ainda precisa amadurecer bastante. Então, doutora Vivian, doutora Magda, doutora Mirna, um grande beijo aqui das Alagoas. Agradecer a doutora Carla, nossa vice-presidente, a quem eu tentei substituir, mas nunca vou chegar aos pés do sorriso que ela tem, porque ela é maravilhosa, ela teve um problema, né? E não pôde participar. Agradecer demais vocês, pela paciência. Eu sei que eu faço umas perguntas assim que vocês pensam, ai meu Deus, mas isso é tão básico, mas é porque eu não sei mesmo. E adorei aprender demais com vocês. Amo. Eu nem preciso mais declarar meu amor, né? Doutora Patrícia é paixão nova, mas doutora Magda e doutora Vivian já são amigas. Meus amores, muito obrigada mesmo. Boa noite para vocês. Beijo. Tchau. Tchau.